Está no ar o nosso 8º episódio do Bora Escalar Podcast, o podcast oficial aqui da Usa Escala Digital. Olha só o tema de hoje: histórias que vendem. Como a Neide Carlos posiciona marcas fortes. Nossa Senhora! Eu me chamo Lucas Mourão, eu sou sócio aqui da Usa Escala Digital, host aqui do programa Bora Escalar Podcast. Estou do lado aqui do meu brother, meu sócio Wilson. Jota, meu irmão. Garoto! É isso aí, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver nos assistindo. Que bom estamos mais uma vez aqui. E hoje, como meu brother Lucão falou, uma pessoa mais do que especial. Afinal de contas, para sentar nessa bancada tem que ser especial. E essa de hoje sabe contar história como ninguém. De longas datas nos conhecemos e que bom ela ter aceitado o convite e estar sentado com a gente aqui e acredito que você vai curtir até o final. E aí, Lucão, quem está com a gente, meu brother? Bom, já falei no título, seja muito bem-vinda, minha amiga Neide Carlos, da revista Acontece. Muito obrigada a vocês pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência e levar essa mensagem, né, para as pessoas, os ouvintes, os telespectadores do Do Bora Escalar. Bora Escalar. Então, eu quero até aprender, gente, a escalar com esses meninos, viu, que eles Tamo estão junto. foda. Isso aí. A gente Então, vai pro Pico do Cabugi de novo, vamos levar a Neide, vamos levar né? você. Na verdade, vamos fazer uma parada seguinte. A gente já subiu o pico do Cabugi, vamos arrumar agora um pico mais alto. Eu quero ver o Lucão lá subir e você já está convidado. Você sabia que nós subimos o pico do Cabugi? Levamos 10 empresários para lá e detalhe, subimos o pico do Cabugi para você que não sabe e não está aprofundado aí já que o Lucas chamou a atenção para essa informação. São 920 metros acima do nível do mar. E nós subimos e o melhor, nós dormimos por lá. Foi, Lucão? Foi excelente. É uma experiência, né? Assim, é uma metáfora, uma analogia, né, da nossa vida. Porque, vamos lá, estamos com a Neide hoje aqui, que faz 15 anos, né? Com a revista Acontece, né? Isso, Neide? Estamos fazendo esse ano 15 anos. Debutando, de muita viu? história. 15 anos. Debutando. E aí a gente sabe que isso é uma escalada. Sabe que carrega muito peso nas costas, a subida é complicado, a gente sabe que tem muito ali, muito percalço, você sua muito, mas quando você chega no topo, a gente aproveita Maravilhoso. aquele pôr do sol, aquele nascer do sol, aquela picanha, a gente, ou seja, você pode degustar a partir do momento que você chega num patamar. E já pegando esse gancho, eu queria entender um pouco mais, Neide, lá atrás, há 15 anos, né, o que foi que te motivou a afundar isso, a afundar a revista Acontece? Pois é, foi justamente me inspirar nas pessoas que eu ia vender. Então, assim, elas para mim, naquele momento que eu estava fazendo uma venda do institucional, que eu trabalhava em jornal, eu me inspirava nas histórias que eles contavam. Eu fiquei impactada e fiquei com aquilo no meu coração, né? E pensei, meu Deus, essas histórias, a história dessa pessoa, ela inspira muito, ela conecta muito mais, ela tem muito mais valor do que até mesmo o anúncio institucional. Isso foi em 2010 e as pessoas elas não queriam contar suas histórias. Então vocês imaginam aí o desafio que foi para Acontece, para Neide, convencer as pessoas a contarem suas histórias. Né? Então, assim, histórias. Não era o oba-oba, porque também às vezes confundia muito essa questão. Não gosto de aparecer, não porque tem sequestro, não porque tinha vários nãos. E aos poucos a gente foi vencendo essa barreira, trazendo nas páginas algumas histórias, e me lembro, se me permite, Sim. A primeira história que nós contamos, que foi do Dr. Genivan, da construtora, foi uma história assim, que eu me emocionei do começo ao fim, e também passei a entender quem era esse homem, como foi que ele conseguiu chegar lá, que não foi fácil. E imaginei assim, porque às vezes tem pessoas que não se imagina chegar tão longe pela história que ela está carregando no momento, né? Então, às vezes as pessoas acham que não são capazes de fazer, mas olha o que Dr. Genivan, naquela época, 14 anos, não sabia ler, não sabia escrever,
e virou médico, né? Ele é dentista, né? Ele é dentista Foi reitor. e um empresário bem conceituado. Inclusive, os filhos seguiram a carreira também, né? De empresário, de negócio. Eu tenho uma grata satisfação, temos, né? Grata satisfação de conhecer os meninos. O Marquinhos, estudei com ele, inclusive, lá em Natal, no Marista, passamos muitos anos estudando juntos. O Marquinhos, o Lavoisier, o Marcelo. É, e é importante a gente entender, Neide, porque a sua revista, ela conta histórias de sucesso e muitas vezes as pessoas põem o holofote, põem a visão em cima daquilo que está tendo, está chegando para ele hoje. Então Isso. você vê a construtora, né, aonde chegou, mas essa história que acontece, a revista acontece, traz para o mercado, cara, serve para alavancar muitas pessoas, inclusive Exato. pessoas que possam até se sentir menores, fracassados ou coisa parecida. E a sua revista, ela traz exatamente isso. Pessoas, e conheço todos praticamente que estiveram na sua revista, e foram pessoas que começaram praticamente sem nada, ou com um sonho, pegaram uma visão e botaram para rodar. Aí eu tenho uma pergunta em cima disso, porque eu queria saber de você o seguinte, ó. Como foi que você começou a perceber e criar essa narrativa que essas trajetórias dessas pessoas realmente seriam poderosas e transformassem em ferramentas de marketing? Porque a gente sabe que as pessoas que estão aí bem-sucedidas, eles não estão vendendo o produto que naturalmente vende. Eles estão vendendo uma boa história daquilo que fez com que eles alavancassem e chegassem onde estão. Como é que é isso? Como é que você tem essa visão e traz as pessoas para aí? Porque eu quero lhe parabenizar, você escolhe a dedo, viu? Só tem top aí. Eu até falo assim que toda história ela é bem-vinda, independente de quem seja a pessoa. Então, a sua história ela vai conectar você a várias pessoas. A sua história ela é única, a sua história ela tem valor e a sua história só você sabe o valor dela, porque Perfeito. você é quem sabe tudo que você percorreu para você chegar onde chegou ou ainda quer chegar. Então, assim, no começo era um pouco meio que propósito de Deus que colocou no meu coração em contar histórias Amém. e eu não tinha muito esse direcionamento de que aquilo ali, no futuro, ia conectar pessoas, iam transformar, as pessoas iam deixar de sair mais do institucional e estar ali, ela, a pessoa, contando sua história, era que ia gerar conexão, era que ia fazer vender. Exatamente. Porque hoje a pessoa compra você, compra do seu produto, se souber quem é você, se souber quem é você, se souber quem é Neide. E como é que você sabe, como é que você faz isso? Contando sua história. Perfeito. E perguntando, né? Foi quando a gente lá em cima, assim que eu cheguei, você perguntou: "Ei, tu é cearense, é?" Aí foi onde eu falei: eu vim aqui pra Mossoró desde tanto. Depois eu conto isso daí, né? Mas realmente é isso. E interessante, Neide, porque 2010, né, que você iniciou. Naquela época, realmente, você não sabia da história de ninguém. Não. No máximo, você ia saber da história de um figurão como o Silvio Santos. Ah, o Silvio Santos, a Bravanel, foi isso, foi aquilo, tudo bem, mas e de quem tá aqui perto, o seu vizinho? O cara que tá aqui na sua mesma cidade, no seu mesmo estado, mesma região. A gente não tinha isso, né? Eu me lembro que naquela época foi quando começou um desses grandes empresários que é mais conhecido hoje a nível nacional, o Flávio Augusto. Começou contando naquela época ainda com geração de valor. Isso. Era um projeto que ele tinha, que não foi em 2010, foi 11, 12, alguma coisa assim. E interessante, de lá pra cá, essa questão de contar a história virou quase que um requisito para tua marca vender mais. Porque assim, hoje, com tanta concorrência, meio que os produtos se comoditizaram, né? Não que isso aconteça com todos os produtos, né? Mas como que você se diferencia hoje? Contando sua história, o pessoal sabendo sua história. Tanto que hoje a gente sabe quem é, por exemplo, a pessoa que está por trás da marca da Magazine Luiza, vê de onde Exato. que ela veio, e aquilo ali, nossa, eu não sabia toda a batalha, toda a luta, tudo aquilo. E você protagonizou isso aqui, né? No Em estado. toda essa região aqui de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Exato. Isso também aconteceu muito na pandemia, né?
pós-pandemia as pessoas começaram a entender, assim, eu acho que a pandemia ela veio para muita coisa, inclusive para a gente fazer um raciocínio nosso Fazer uma mesmo, reflexão, né? da nossa identidade, o que é que realmente tem valor para a gente. É. Naquela época, tudo fechado, o que era que tinha mais valor para a gente? A vida mesmo. A vida, nossa família, Sim. a nossa história. Então, isso, até assim, os consumidores, eles passaram a ter mais, prestar mais atenção. Quem era Aos aquela. pormenores, né? Para poder comprar de você. Perfeito. É isso mesmo. Então, isso também, essa mudança também veio na pandemia. Perfeito. E é isso, eu falo sempre que a pandemia soprou a meu favor. Entende? Então, assim, começou essa conexão ali, as pessoas querendo contar suas histórias, porque também as pessoas estavam em pânico se iam morrer, se não ia e tudo. E dizer, ai meu Deus, foi o que eu fiz na minha vida, foi o que eu passei. Então, eu acredito que também a pandemia ela contribuiu muito para as pessoas mudarem. Embora que Neide Carlos já achava que existia muito mais valor na empresa de vocês. Porque Uhum. eu falo sempre também, não existe um prédio, se não tiver uma pessoa que Sim, faça aquilo perfeito. ali. Exatamente. Perfeito. Tem que ter alguém por trás. E quem é essa pessoa? O que é que ela Isso. faz? A história dela, A né? história dela. Perfeito. E aí a Exatamente. revista também, ela não só conta histórias, ela é uma revista jornalística. Sim. Porém, o carro-chefe dela é contar histórias. Perfeito. Mas ela pauta também o que acontece no estado do Rio Grande do Norte, na política, na educação, na saúde. Então, ela é uma revista que ela circula bem em todos os ambientes. Perfeito. E gostei, porque nós vamos para uma sessão aí de empreendedorismo, viu? Aí na sua revista. Se Deus quiser, use. Se Deus escreva quiser. É isso lá. daí. É uma parceria que E os se. leitores também querem, né? É. Essa pauta de empreendedorismo Perfeito. na própria revista. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Ó. Como que você mede o sucesso de uma história que você conta? É através das vendas, do reconhecimento da própria marca ou algo mais? Como é que você mede isso? Porque cada um conta uma história diferente e na sua visão, você que é uma pessoa que capta bem a história, né? Porque você é uma boa ouvinte. Eu digo que quem ouve e consegue contar uma história tem que receber um prêmio, porque tem que aprender a ouvir. E você é uma boa ouvinte. Como é que você mede isso? Justamente, eu percebo bem quando estou contando essas histórias, entrevistando essas pessoas, e fico pensando, essa história ela vai conectar muito pela a construção da própria história, né? E percebo também como essa pessoa era uma pessoa totalmente desconhecida e ela, de repente, ela está muito conhecida, ela já está fazendo vários negócios com várias pessoas, embora dificilmente ou aparecem pessoas para dizer, eu vi você numa capa de uma revista, eu vi sua matéria numa revista, não vai chegar para você para dizer, porque o material de revista, ele é um material que valida você, entende? Então, assim, quando eu percebo, pronto, eu fiz uma matéria esses dias, ou até mesmo essa revista aqui, eu coloquei na chamada de capa, Janine Alencar, Patrimônio Cultural do Rio Grande do Norte. Então, aqui eu criei a narrativa correta, porque ele é um patrimônio. Só que ninguém fala sobre isso. Então, o Janine, as pessoas já começam a dizer que ele é isso. Já começam a convidar ele para ele receber um prêmio, uma homenagem, porque ele é um patrimônio. Porque ele é uma pessoa, um cantor, compositor, e agrega muito a nosso estado. Tudo Sim. que ele já contribuiu com a música dele, a boa música que ele tem. Um outro que não seja um case de sucesso, um grande empresário, mas são pessoas comuns que estavam ali, que tinham aquele projeto e ninguém chamava eles para nada. E de repente saiu na revista. Deu um boom. Pode ser coincidência? Não, acho que acredito que não. Não existe. Porque tá ali. E outra coisa também, a revista fica com a sua matéria, ela fica pronta. Prontinha a sua matéria ali, e as pessoas que vão lhe entrevistar ou fazer, já sabem de tudo que está ali escrito. Perfeito. Tudo. Inclusive, em cima disso que você acabou de falar, seria a minha próxima pergunta, porque eu queria que você desse um exemplo exatamente de uma história que você contou que teve impacto significativo no posicionamento de uma marca. O cara foi lá, você contou a história dele aqui e, naturalmente, aspas,
Após a revista, o posicionamento dessa marca mudou. Me dá um exemplo de alguém que passou por a revista e disse assim, cara, depois da revista... Tem várias pessoas, principalmente aquelas que são anônimas, não são tão conhecidas, não tem uma marca tão forte na cidade, a gente consegue medir exatamente assim. Mas nós já contamos várias histórias de várias pessoas, e uma das histórias que nós contamos foi de seu Antônio Gentil, que é do Boticário, né, Sim. aqui do Rio Grande do Norte. E ele mesmo me disse, Neide, nem eu imaginava que a revista Acontece tinha esse impacto tão grande. A Olha aí sua que coisa boa. revista, ela é nível nacional, sua revista. E Em eu São concordo com Paulo, ele. nós não temos uma revista como essa sua, porque eu me senti tão acolhido, as pessoas falando que viram a minha história, né? Porque muitas vezes a pessoa, aquilo que eu falei, né, não sabe qual foi a trajetória que aquela pessoa passou e só vê o seu Antônio Gentil, o dono do Boticário. Então, é uma pessoa. É. Então, assim, são várias histórias. E principalmente, assim, capas e histórias que estão dentro da revista. Porque fora o protagonista, né, você também tem outros que Tem você vai outros. colocando lá, né? Isso, são várias E histórias. já pegando um embalo aqui, porque vamos lá. Qual que é o meu objetivo? Tô me colocando aqui como alguém que vai te contratar para aparecer na capa. Qual que deve ser o meu objetivo? É vender mais ou melhorar o meu posicionamento? As duas As coisas. duas coisas. Porque você tem um produto bom, Uhum, excelente, e você tem um serviço de excelência, mas você ainda não tem validade para isso. entendi. Então, na hora que você sai numa capa da revista, é uma vitrine muito grande. Você imagina a Avenida Paulista, é uma vitrine, a revista acontece no digital e também no impresso. Então, Entendi. você tem aqui, você faz um investimento, né, para sair na capa da revista, e você tem a plena certeza que essa revista vai chegar nos 167 municípios, ou é 166, eu não sei direito, porque eu estava dizendo que era 167 e um prefeito disse lá que era 166. É. Vamos dar um Então, Google. acho que tem alguma sociedade deixando de existir, mas, então, você ter a certeza que vai ter circulação, que está chegando, né? Então, assim, acho que eu fugi um pouco da pergunta. Vale Não, a mas pena? é isso mesmo, porque assim, ó, era inclusive que a gente estava discutindo aqui. Qual que é o objetivo principal disso? Não é o objetivo principal, não é vender mais, é se Não, posicionar melhor. E qual que é o efeito colateral? Vender mais. Vender mais. vender mais. Por isso que a gente precisa ter essa diferenciação do que é branding e do que é performance. Porque acima de tudo isso tem o marketing. E o marketing ele tem que olhar para as duas coisas. Você não pode só pensar em performance, que o foco principal é venda, e não pode só pensar em brand, que o foco principal é o posicionamento. Você precisa dos dois, tá certo? E até para complementar, né, e para o público que está nos assistindo aqui, a maioria são empresários, inclusive, se tá gostando, fala o seguinte, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha esse episódio aqui com os teus colegas aí. E retomando aqui o raciocínio. A Uscala Digital ela é especialista em quê? Em performance. Então a gente traz novas vendas para a empresa que nos contrata. Qual que é o efeito colateral disso? Branding também. Também sai branding. E, por outro lado, a revista Acontece. Qual que é o objetivo principal? Branding e o efeito colateral, novas vendas. Por isso que eu sempre falo, no teu portfólio de estratégias de marketing, você precisa fazer um planejamento onde inclua essas duas abordagens. Elas têm que andar lado a lado. Isso, Não é assim, Neide? Você concorda perfeitamente. também? E eu falo sempre que a revista, ela também ela é um produto praticamente que exclusivo para que você se posicione. Sim. Onde é que você vai se posicionar? Num produto que está contando a sua história, junto com outras histórias, junto com anunciantes, junto com entrega, junto com evento network. Perfeito. Então, aqui é o canto certo. Considerando todas as mídias que eu acho válida, Sim, sim. todas. A digital, o rádio, a TV, várias mídias.
É tanto que eu uso também as outras mídias para divulgar a minha mídia. Perfeito. Eu não fico, não, só a revista, ela por si só, não, não, não. Eu trabalho tudo isso. Então, porque a comunicação ela é importante. E quem é que vai trazer a comunicação correta sobre você, sua pessoa? É a revista, porque está lá contando sua história, quem é você. Você foi quem contou, você foi entrevistado, você foi fotografado, Perfeito. entende? Então, eu digo sempre assim, gente, não deixe que as pessoas contem sua história, conte você. Perfeito. Exatamente. Maravilhoso. Detalhe, Exatamente. você vê como são as coisas estão muito rápidas e as informações elas são digitais e rápidas. Você quer saber uma informação correta, você quer buscar profundidade. Por exemplo, agora aconteceu de você ter uma dúvida, porque alguém implantou em você uma dúvida. Alguém criou uma narrativa e disse para você, ó, o estado do Rio Grande do Norte tem quantos municípios? 166. Foi assim que disseram? Foi, E foi. você disse 167 e ficou na dúvida. Eu dei um Google aqui, ó. O estado do Rio Grande do Norte tem 167 municípios. Então, eu estava certa. Certo, você está certa. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ó, quais são os meios de comunicação que você tem hoje pertinentes que podem auxiliar na valorização da sua marca ou levar a sua marca para um próximo nível, aumentar o seu posicionamento e aumentar suas vendas. Você tem diversos veículos de comunicação, a Isso. parte de televisão até o digital. Eu costumo dizer aos meus clientes que tudo é válido. Eu venho de uma formação de publicidade offline, né? Nos conhecemos há muitos anos. Isso. Você no Jornal de Fato é como uma excelente, exímia vendedora, uma mulher que enfrentou o mercado, que era homens, era um Muito mercado homens. para muitos homens e poucas mulheres, então tiro o meu chapéu para você. E você foi lá, enfrentou e mostrou que era possível ser feito. E o que é que acontece? Existe o tempo do jornal, existe o tempo do outdoor, existe o tempo da rádio, existe o tempo da televisão, existe o tempo da revista. O que nós temos que entender é que cada veículo desse de comunicação, se conseguirmos trabalhar dentro de uma campanha concomitantemente todos, o resultado tende a ser muito maior. Exatamente. Então hoje não existe essa de dizer, aí corroborando com o que você colocou, não tem essa de dizer, porque o outdoor é melhor. Fizemos uma viagem agora para atender um cliente nosso em Fortaleza, e lembra que a pessoa colocou a mesa? Eu acho que rádio não funciona mais. Quando a pessoa começa a falar algo que não entende muito bem e começa uma frase dizendo eu acho, cara, peraí, vamos discutir o que é que você, qual é a informação que você tem, qual é o seu negócio, para que nós possamos entender se rádio é importante ou não para aquele projeto. Exato. Isso é muito fácil. Então, a gente vive isso, né, no nosso negócio, porque nós temos a Usa Escala Digital e é uma empresa focada em performance utilizando-se do digital. Porém, a Usa Escala Digital está na televisão, a Usa Escala Digital vai estar na Acontece, a Usa Escala Digital está em eventos. Está em outdoors. Em outdoor, ou seja, nós utilizamos disso. Ora, se o iFood utiliza disso, se a Netflix anuncia em canais abertos, quem somos nós para não fazermos? Eu sou Exatamente. doido, Tá não, maluco? Não é assim? Aí a colocação em cima disso. Você tem a revista Acontece, que é física, está no digital também. E você tem algo que eu acho muito massa. Gostei demais, já fui a vários eventos seus. Seus eventos são feitos com primazia. Isso. Você faz o evento acontecer. Esse nome da Acontece é muito top, né? Você faz acontecer. Fala pra mim. A história desses eventos, inclusive, eu fiz questão de trazer aqui a minha comenda que eu recebi Do prêmio último. Acontece. Foi muito top. Eu quero agradecer aqui de público a todo mundo. Fala um pouquinho da Acontece nessa questão dos eventos. Justamente, eventos, eu percebi que não era só fazer revista, né? Ali eu precisava honrar aquelas pessoas que estavam contando suas histórias. Eu precisava levar essas pessoas, que a história dela é tão maravilhosa, delas, que eu precisava elevar o nível dela. Sim. Então eu pensei, tem que fazer um evento de lançamento. E aí foi feito o evento de lançamento e tal, beleza. Depois eu pensei, não, eu tenho que, no dia do lançamento, fazer uma homenagem. Essa pessoa tem que subir no palco Perfeito. para que as pessoas também conheçam quem é ela. Sacada, né? Foi, cara. Entende? Então, assim, tem uma homenagem, recebe um quadro, um negócio, para você estar lá no palco, às vezes tem a oportunidade de falar um pouquinho da sua experiência, de contar a sua história, às vezes até o resultado, porque assim, a gente faz a cada 3 meses um lançamento. E aí é aquele encontro de network, de negócio, ali é um momento
que você está na revista, então você também vai se vender. Sim. É naquele momento. Então, assim, a sacada foi essa. E a cada edição, cada ano, a gente vai trazendo uma inovação. Isso, eu quero entrar nisso. As inovações da Acontece, que deixou de ser apenas um produto para ser um maior negócio. Porque você hoje tem a Acontece como revista física, o digital, você tem um portal, que é o portal De de notícia. notícias Acontece. Aí você tem os eventos. Ah, mulher poderosa. Viu? É um ecossistema, É um né? ecossistema. É um ecossistema, porque é uma coisa que, inclusive, a gente aborda muito com os nossos clientes. O marketing, ele não é uma coisa linear. Ele é algo totalmente cíclico. Então, às vezes, uma pessoa, ela é impactada por uma revista e daí pesquisa por onde? Aonde que ela vai pesquisar para entender mais quem é? Instagram. Então vai no Instagram, depois vai no teu site, aí depois sai, depois você recebe mais um anúncio. Aí você, cara, eu não conhecia Perfeitamente. a doutora, por exemplo, doutora Luana Santos, que Uhum. apareceu como capa, que foi inclusive médica da minha esposa, acompanhou a minha esposa durante a gravidez. Aí, viu, doutora Luana? Até um abraço aí e tá o convite, viu? Tá o convite Vamos pro trazer, vamos vamos trazer a trazer. doutora Luana Santos Pode ter aí pro certeza que aí vai agregar muito, assim. Com é de certeza. valor, né? Aí o que é que acontece? A pessoa vai lá, vê um anúncio da doutora, rapaz, quer saber, cara? Eu vou aqui, vou falar para agendar uma consulta com ela que eu tô precisando. Ou seja, o marketing é isso. Ou seja, se você quer envolver o seu potencial cliente, você tem que estar aonde ele está, né? Então, todos esses ambientes, o físico, o digital, etc, etc, é muito importante para você ter esse impacto, né? E eu percebi isso, que você está montando esse ecossistema. E foi onde eu disse, o portal, tudo isso, o evento, cara, foi uma acertada muito boa. Eu sempre tive uma resistência muito grande de permanecer no impresso. A gente teve aquele boom que o impresso morria, Sim. estava morto. E eu me assustei nessa época, eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Né? O que é que eu vou para manter isso aqui? Porque primeiro é uma coisa que eu acredito muito Sim. no impresso, eu digo, não, é diferente. Assim, o produto de comunicação revista é um produto que ele está ali lhe posicionando, contando sua história, Sim. gerando arquivo, porque quando o dia que alguém precisar, há 100 anos atrás, está aqui sua história, Sim. né? Para novas gerações que vai vir, que aqui nós estamos de passagem, e o que é que nós estamos fazendo, e como é que eu estou trazendo essas histórias, como é que eu estou trazendo essas pautas, essas matérias, entendeu? E aí, assim, eu percebi que eu também tinha que estar no digital. Perfeito. Para eu poder trazer essas pessoas para conhecer esse produto aqui, eu tenho que estar lá no digital bem posicionada. Perfeito. Beleza, mas não é só isso, né? É. A gente tem que Sim. escalar. Exatamente. Então, assim, hoje eu já sinto a necessidade de ter que escalar. É uma necessidade. Você vê que chega um tempo que você, só aquilo ali, seja revista ou qualquer produto que você tenha, você tem que escalar ele Exatamente. para poder você também ter o resultado, porque é muito rápido e tá todo mundo correndo muito e a velocidade é muito grande, né? E a gente realmente tem que fazer esse trabalho do digital. É isso. As redes sociais da revista Acontece, eu separei, deixei só portal e deixei revista, Perfeito. porque o portal escondia muito o que a revista fazia e a revista não se posicionava direito. Sim. Então você acabava não conhecendo os produtos da revista Acontece. E aí depois vocês vão me perguntar sobre os produtos que eu vou falar. Sim, É claro. isso aí, é isso Perfeito. aí. Inclusive, Lucas, aproveitando agora, acho que é o momento de falar, quando muitos acreditavam que o impresso ele ia acabar, como muitos acreditavam que a rádio ia acabar, inclusive a rádio AM É foda. vai acontecer essa transição mais cedo ou mais tarde, não tenho dúvida. Algumas rádios elas deixaram de ser AM e passaram a ser FM, puderam fazer essa transição, mas outras se mantêm como AM, como a Rádio Difusora de Mossoró, por exemplo. Exatamente. Tem um nível de audiência, já foi líder de mercado quando eu vim para Mossoró e eu assumi a Rádio Difusora de Mossoró, a parte comercial. Ela era líder de audiência. Você tem uma ideia, Lucas? A difusora, quando eu cheguei aqui, ela batia as FMs. Só pra você ter ideia. Interessante, né? Pois Um é. AM batendo FM. Batia FM, a nossa tabela era mais cara e a gente vendia e tava tudo certo. Mas as coisas mudam. E aí, se Você você acha não. que talvez eles não usaram
o que ele tinha para se comunicar melhor, ou não migraram para um. Eles decidiram não migrar ainda. Eu não sei qual o motivo, mas decidiram não migrar. Mas, por exemplo, aqui em Mossoró mesmo, a 96 FM, que é a Rádio Libertadora, que era do grupo do José Agripino Maia, né? Que foi Uhum. governador. Eles venderam, que era da Tropical, eles venderam para um grupo cristão, que é da Assembleia de Deus. Hoje é a única rádio evangélica aqui de Mossoró, que é a 96 FM. Ela se posicionou, porque era uma rádio AM, lembra? E aí Lembro. ela tornou-se FM. a- é, o nicho é o nicho evangélico e tá tudo bem. E tem lá a grade dela comercial, as pessoas que querem falar com esse público estão lá e cada veículo vai ter o seu potencial. Mas voltando aqui ao assunto com relação ao impresso vai acabar. Os jornais impressos também vão acabar. E que foi o que você falou, né? Que essa história de acabar, eu vou fazer o quê? Aí o Lucas aqui em off tava trazendo pra gente uma informação. Qual é a informação, meu brother? Você vê, já engatilhei aqui, né? Eu vou ler olha aqui aí. para vocês, tá? A matéria da Exame. Seguinte título: Microsoft lança revista impressa para marcar seus 50 anos com textos feitos por humanos e inteligência artificial. Né? Então, é uma publicação que tem 120 páginas, tá? Para que você entenda, ela é edição totalmente limitada, são apenas 1.500 exemplares para pessoas-chave, né? Ou seja, são CEOs de grandes empresas. Aí você tem que se perguntar o seguinte: por que a Microsoft, Vai que imprimir. é a Microsoft, Tem razão. Não faz sentido, né? Eu, Nesse contexto. Que quer massa. dizer, eu só sinto que eu estou no caminho certo, né? exatamente. Não Então, ter deixado morrido de forma alguma, porque também às vezes eu penso muito sobre a atual situação que nós, os jovens, estão adoecidos, muito digital, muito jogos e tudo. E a questão da leitura, ela meio que se acabando, né? É. A leitura impressa. Mas a leitura impressa é massa demais. E aí eu criei um produto, um projeto que é o Ler Mais, Escrever Melhor, que a gente realiza esse evento lá na Estação das Artes, todo mês de abril de cada ano, que eu levo os jovens da escola pública, estadual e municipal, onde tem um dia de palestras. Aí o ano passado, 2 anos aí, eu já incrementei colocando ação social, porque eu trago bacana. esses alunos, eu não só estou levando a viradinha de chave na vida Sim. deles, tudo de acordo com a idade deles, Sim. como também estou ali ofertando para eles um serviço de vacinação, de exames, de várias coisas. Show. Bacana, E conte muito com a bacana. Use Escala Digital e WHC Propaganda para as suas ações, essas suas ações, para que nós possamos realmente dar a nossa contribuição. Então, conto com o nosso ecossistema de comunicação Perfeito. para lhe auxiliar no que for preciso e estamos juntos. Até mesmo assim, um dia para palestrar, levar essa informação para essa galera jovem, né? Que às vezes não tem muita oportunidade. Pois deixa eu te falar, ó, Deus já me falou o coração que nós temos que levar a nossa sabedoria, o que Deus já nos entregou de sabedoria, entregar para esses jovens, para que eles possam consumir e quem sabe uma virada de chave. Então eu me coloco mais uma vez à sua disposição nesses seus projetos sociais para que de fato a gente possa tanto ajudar com o que nós sabemos e com a questão de montar campanha, etc. Conto conosco e com relação ao digital para que estas suas ações cheguem mais longe. Então, conto com a gente. Tamo Perfeito. junto. Inclusive, é só esse evento agora, o terceiro, acho que foi o terceiro ou quarto que eu já fiz, e esse ele foi diferente. Né? A gente teve o apoio do SESC, que trouxe a biblioteca móvel Show. que ele tem. Isso. E esses alunos tiveram essa experiência de ir lá e tudo. E também a gente levou a palavra do Senhor. Claro. Que bom. A gente pediu um pastor, não sei se ele é pastor não, que é Eduardo da Assembleia de Deus. Rapaz, Foi ele maravilhoso. começou a falar lá e perguntou a essas crianças quem queria andar com Jesus. E a maioria subiu no palco. E ele falou: Neide, pelo amor de Deus, você está sabendo o que você está fazendo? Quando era que eu ia ter uma oportunidade de estar diante desses jovens e eu estou vendo que eles têm sede de Jesus? Amém. Coisa boa. Que Entende? bom, Então, viu? assim, foi Que muito coisa bacana.
Outra vez nós fizemos uma palestra sobre as 5 linguagens do amor, Fantástico. porque esses jovens, eles muitas vezes eles não sabem. É. Por exemplo, eu e o Wilson, você não sei, se é do seu tempo. Mas tipo assim, o meu pai e a minha mãe, eles não me deram abraço e beijo. Perfeito. Mas a linguagem de amor dele era no fazer. Então, provavelmente, esse jovem receba esse tipo de linguagem de amor e não entenda. Perfeito. Porque não está abraçando, não está sendo beijado. E aí foi incrível esse dia, porque foi a Karenine que fez essa palestra. Agradeço aqui até a ela. Aniversariou agora recentemente. Foi. E ela falou justamente, quem ama aqui? Aí 2 jovens levantaram a mão, aliás, a maioria levantaram que ama, e 2, quem não ama? 2 levantaram a mão que não ama. E por quê? E aí ela foi explicar justamente essa linguagem do amor. E esses rapazes, no final, vieram para mim e disseram, olha, queria agradecer a vocês, dizer a vocês, quando eu chegar em casa, eu vou dar um abraço na minha avó e vou dizer que eu amo ela. Oh, que fantástico. Você ganhou o dia, hein? Ganhei o dia. Poxa, que Porque lindo. Karenine foi bem direta. Me diga uma coisa, quando sua avó vai no supermercado, ela compra alguma coisa para você? Compra. Quem lava sua roupa? É sua avó? É. Quem faz seu almoço? Sua avó? Então, gente, isso é uma linguagem de amor. Perfeitamente. E tem uma coisa, viu? É muito coisa bom boa. quando a gente descobre isso, porque a linguagem de amor da minha esposa, todo mundo que a conhece sabe, né? É no fazer. Presente. É o presentinho. Sim, Presente. presente. Não tem perigo de um aniversário de um filho, de uma filha do Lucas ou do Matheus. É, só mês passado eu recebi uns 10 Pois presentes. é. Semana passada eu soube que a Luísa, né? É, A Aninha. aniversariou. Ela foi deixar o presente, quando a gente viajou para Fortaleza, ela foi deixar o presente lá. Então, assim, é dela. A mãe dos namorados. Meu irmão, quem tá gravando esse dia 11, né? E a mãe dos namorados. Meu amigo, se eu não comprar, vai qualquer coisa. É qualquer coisa. Tem a linguagem do amor. E nós precisamos entender. Para Eu mim, vi que ela gosta de abraçar também. pronto. Para mim, não é. Se você me der um presente, tá tudo certo. Se não der, também tá tudo certo. Minha linguagem de amor é atenção. Minha linguagem de amor é quanto que você está disposta a estar comigo e juntos fazermos alguma coisa juntos. Essa é a minha linguagem de amor. Porque eu estou pronto para fazer isso da mesma forma. E se nós não entendemos as pessoas, fica parecendo que estamos sozinhos. É. Porque é Vocês interessante. entenderam que foi uma viradinha de chave na vida deles? Não, sem Sim, dúvida. Eles passaram, com certeza, a ver os pais deles diferente. E aí um comentário para eu fazer em cima disso é o seguinte, não é só a mensagem, é o formato da mensagem. Isso. Então a Karenine, ela conseguiu não só passar a mensagem, mas o formato foi extremamente adequado, é tanto que o interlocutor, ele compreendeu. É por isso que, até retomando a questão aqui da revista, Sim. não é só a mensagem, é o formato Perfeito. que a mensagem é entregue e como ela é a percepção de valor, né? E uma pergunta que eu quero fazer para você, Neide, é o seguinte. Assim, as pessoas que estão aqui têm boas histórias para contar, mas não é contar de qualquer forma. Aí a minha curiosidade é, como que... Porque vamos lá, um trabalho de curadoria que você faz. Você vai, né? Você deve fazer muitas perguntas, vai entendendo, cara, vai encaixando aqui, pronto, fechou o quebra-cabeça. Eu queria entender um pouco mais como que é esse processo, que às vezes a pessoa quer tomar uma decisão, eu preciso contar a minha história, mas como? Eu começo de onde? Eu falo tudo? Quais são os fatos mais importantes? Eu queria entender um pouquinho disso daí. A primeira coisa que eu coloquei é começar do começo. Então, eu pergunto ao Wilson Júnior, na entrevista dele, eu vou perguntar a ele das memórias de infância dele. Então, o Wilson Júnior faz uma viagem lá no passado dele, e eu já vi, assim, muita gente mesmo chorar, porque lembrou como foi. Teve uma mulher que disse, ai, meu Deus, Neide, eu tô chorando porque parece que eu tô vivendo aquilo. E nem ela, assim, Emocionante, né? porque assim, no decorrer do nosso dia a dia, a gente termina realmente nem lembrando como foi, por que aquilo aconteceu. E eu lembro bem dessa história que ela ficou órfã de mãe com 3 anos e ela ficou bolando nas casas, né? E foi um momento assim que quando eu perdi minha mãe, eu perdi meu norte, né? E aí foi uma pessoa que cuidou dela e fez a formação de caráter dela, embora que ela tivesse o pai, mas quando a gente perde a mãe é bem mais Sim. complicado. É. Mãe é mãe, né? Perfeito. É. Então, assim, quando
essa essência que eu vou buscar, ela é justamente, ela é sua, sabe? Então, memórias de infância. Às vezes a pessoa não não diz direito, mas eu provoco até Isso aí, sair, né? sair. Eu sei o que vai, como é que se diz? Eu sei o que é que vai conectar ali, aquela história. O sentimento daquilo é o sentimento que você vai buscar para que de fato esteja escrito, que as pessoas se emocionem com aquilo. Ou seja, sentimento e a conexão. Pronto, nesse instante eu acabei de receber aqui uma mensagem dizendo: Amiga, me emocionei tanto, tô com as lágrimas dos olhos na minha própria história. Poxa, que Entendeu? lindo. Então eu trouxe, eu fiz as perguntas, ela mesma respondeu e eu transformei na matéria, na história. Muito top. A história é sua, real. Entendeu? É. Então é nessa essência aí que eu vou realmente pegar essa história. Seja algo profundo, você faz um mergulho realmente e talvez é até terapêutico, né? No momento ali que a pessoa tá. Exato. Olha, teve um que eu vou falar aqui, o nome dele, Fica à que vontade. é Genivan Vale. Já fiz uma matéria com ele. Rapaz, o Genivan, quando ele começou a contar história e tudo, ele empolgado, depois eu comecei a perceber ele ficando vermelho. Aquilo ali eu vi que estava mexendo muito com ele, entendeu? E num determinado momento ele parou assim, ele chorou tanto, assim, que foi uma memória que ele teve com o pai dele, assim, ele começou a pensar, a imaginar, né? A família Vale, às vezes as pessoas não sabem dessa história. Sim, Como foi que eles chegaram em Mossoró? E vieram em perfeito. cima de um carro, os filhos, tudinho, e o pai honrou esses filhos, educou duramente esses filhos, são tudo gente de bem, gente São honesta. empresários bem-sucedidos, né? Exatamente, toda a família Vale. Isso. É. E aí, em determinado momento, assim, ele se emocionou mesmo. E eu tenho uma coisa, viu? Eu choro também. Não tenha dúvida. É. Porque uma história quando ela é bem contada e a gente vê a sinceridade daquilo que está sendo posto, encanta, né? Não, é o que eu digo, há muito tempo atrás eu imaginava que isso valorizava muito mais do que o institucional. Entendi. Total. Perfeito. Total. E o que é importante que nós estamos conversando aqui, já que isso é negócio, e aí você viu que isso poderia se transformar realmente num negócio. Exatamente. Porque aí eu lhe pergunto, quando foi essa sua virada de chave? Porque uma coisa que está claro aqui para você que está assistindo é que ela tem paixão no que faz. Ela é apaixonada por que faz. E nada melhor do que quando você faz aquilo com vontade, né? De que a entrega seja maravilhosa e você transmite isso, Ney. Quando você está falando do seu produto, da sua revista, para o mercado é uma revista. Não, para você é muito mais do que isso. Você teve uma ideia, um sentimento, teve uma visão, transformou num negócio. Quando foi que essa chave virou? Eu até lembro bem que quando eu comecei a ter ideia, né, de criar esse produto, foi Deus que me deu essa ideia de contar histórias e tudo. E as pessoas tinham dificuldade, sabe de quê? De querer pagar por elas. Querer pagar. Isso, não queria pagar. Hum. Não queria pagar. E aí demorou muito para eu entender também, porque até às vezes eu ficava pensando, se eu pagar para contar a sua história, entendeu? Até eu E se assisti. você tem entrado nessa vibe, né? Se você tem realmente comprado essa ideia, esse produto não existe hoje. Teve uma época que eu não cobrava pelas histórias, Sim. porque eu achava que não. Até um dia assisti uma palestra, até de Everton Rosa, e ele falou assim: me diga uma coisa, você compra um bom perfume e você paga por ele? Você compra um carro, uma casa, uma roupa de marca, um sapato. E por que que você não compra um curso? Aí ele disse assim, e por que você não compra a sua história? Por que que você não paga pela sua É. história? A sua história que tem muito mais valor do que um carro, do que qualquer coisa. Sim. É a sua história. Entendeu? Então ali também me ajudou Virar essa chave. a virar essa chave. Dizer assim, não, eu tenho que Que tem valor. tem valor. Se tem valor, você tem que pagar, gente. Aqui é um produto que tem impressão, que tem um custo, que tem uma distribuição, que tem aqui junto com tudo isso aqui. Não é só você contar a sua história. Não, Aqui perfeito. tem negócios. Total. Sim. Aqui tem muito valor, entende? Você encerrou falando bem. Tem muito valor. Que é o que nós dizemos na nossa empresa, né? Pessoas, ei, vocês fazem lá tráfego? Não. Nós fazemos muito mais do que isso. Nós entregamos resultados,
nós entendemos qual é a dificuldade e a dor do nosso cliente, nós sofremos e contamos as glórias junto com o nosso cliente, e o que você encontra aqui não é uma empresa de tráfego, você não encontra aqui uma agência de marketing digital, você encontra aqui uma empresa que vai se dedicar para lhe entregar o melhor que esse mercado pode te oferecer. Cara, é mesmo, para isso você paga, filho. E a gente entrega e tá tudo certo. E a pessoa paga com gosto. Viu? Oxi. Tem um resultado? É assim que funciona o mercado. Aí vai um hack para você aqui que, aproveitando aqui a deixa da minha amiga Neide. Sabe onde foi que ela foi pegar essa chave? Sabe onde foi que essa chave virou para ela? Sabe onde foi que ela foi buscar isso? Numa palestra. Ela foi fazer um curso. Então, se você tá sentado aí sem fazer nada ainda, e vai para os mais jovens que estão assistindo, e você não virou essa chave, levanta daí e vai buscar informação. Eu digo para você, eu tenho, olha só, tenho 6 filhos. Eu digo para eles o seguinte: filho, para vocês hoje está muito mais fácil do que na minha época. Na minha época eu tenho que pegar a Bassa, uma enciclopédia que minha mãe comprou, vendeu, ela pagou não sei quantas prestações para a gente poder buscar informação. Agora há pouco, você que está assistindo, a Neide, alguém falou que eram 166 municípios ou 167. No Google eu peguei informação. Você tem uma IA, e aí a gente vai para a IA aqui, põe o que é que nós vamos fazer, quem nós vamos entrevistar, quem é a pessoa, e a IA já Deixa providencia prontinho para você. umas perguntas que são inteligentes, e aquela que não me faz sentido para mim, que eu não vou fazer. Então, como é que hoje está mais difícil, Neide? Hoje está mais fácil. Então, esses jovens, realmente, eles têm que virar a chave e buscar. Exatamente, E porque fazer. antigamente não era assim, né? Você tinha um serviço de mão de obra muito grande para... Primeiro, acho que antigamente tinha nem um gravador, você escrevendo. É, Aí depois veio o gravador, né? perfeito. E aí, assim, foi aprimorando. E hoje você tem realmente a IA que lhe ajuda bastante. E quem não usa IA ainda tem que usar. E Tem você que que é usar. empresário, fica meu hack aqui para você. Se não usa ainda, Agora, não assim, sabe como, é tem com que a saber Usa Escala usar, né? Digital que você vai saber como é que usa. É isso aí. Tem que saber usar, né? É verdade. Exatamente. Porque não é você pegar e jogar e achar que vai dar Sim, certo. sim. Não, não, não. Você tem que realmente saber perguntar, saber usar a seu favor. Tem me ajudado muito, IA. Não tenha dúvida. E é interessante que a gente começou a falar aqui de um assunto a respeito de valor, né, que está muito atrelado a preço, quer queira ou não. Isso. E é importante falar disso, porque a gente está vivendo um momento agora no Brasil, esse ano é o que? Ano de 2025. É um ano de juros altos, né? E anos de juros altos, principalmente para o empresário de maneira geral, é um ano em que sua margem ela vai ficar mais espremidinha. Então, o que é que você pode fazer além de ganhar eficiência, né? É também você buscar aumentar também o preço, consequentemente a rentabilidade de alguns dos seus produtos. Só que preço não é só você, então vou cobrar 2 vezes mais caro. Não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Você precisa gerar valor. E valor é percepção. Veja bem, quando você vai ao supermercado, você compra 1 quilo de arroz, que é o... Geralmente você vai estar lá cheio, uma prateleira, né? Vários quilos de arroz lá. Só que eu não sei se você percebeu, mas no cantinho mais reservado, uma prateleira própria, vai ter um arroz de 250 ou 350 gramas preto, Perfeito. numa caixinha, né? E ele custa R$30. Quanto que é o quilo do arroz hoje aí? 6, 7, 6, 7 reais. Então você tem 1 quilo de arroz por 6, 7 reais e você tem um arroz preto por 350 gramas. E tem gente que compra. Aí eu sempre gosto de fazer esse questionamento. Por que essas pessoas compram 350 gramas de arroz preto? Ou seja, por algum motivo, existe um público qualificado o suficiente que enxerga valor naquilo ali, que paga aqueles R$30 naquele arroz de 350 gramas. E um detalhe que eu tô falando muito, o arroz é preto, porque isso é a tática... Natural arroz é branco. Exatamente. Isso é a tática de diferenciação. Isso. É aquela coisa, é a tática da vaca roxa. Você pode ver um monte de vaca, é tudo a mesma coisa, preta, branca, marrom, mas se você visse uma vaca roxa, aquilo ali ia te chamar a atenção. Aqui é a mesma coisa, você tem que saber como é que eu me diferencio. E aí tem uma parada que eu gosto sempre de trazer. Cara, se você for capa da revista Acontece, você vai se diferenciar e vai poder cobrar mais Perfeitamente. pelo Vai. teu produto, pelo teu serviço. É assim, Neide? Exatamente.
Exatamente assim. Graças a Deus, as pessoas que têm anunciado, têm sido capa, têm tido, assim, grandes resultados. E eu fico feliz, muito feliz. E não é um resultado de imediato assim, não, viu? É a longo e médio prazo. Né? Exatamente. Você É uma tem aquele construção, né? impacto e a revista é um produto que ninguém joga fora. Até porque a qualidade dela é muito boa. Então, você hoje chega em Mossoró, clínicas, você encontra Perfeito. recepções de repartições públicas, lojas de arquitetura, eu recebo muita foto. Né? Olha aqui quem dá aqui, a revista acontece. E as pessoas que são capa recebem também muita foto. Olha para quem eu vi aqui, contei sua história, vi sua história aqui. Então, assim, você encontra muito a revista, porque ninguém realmente. Tem uma loja aqui em Mossoró que eu vou lá, às vezes até fotografar as pessoas, vou mexer de revista. Então, cada ambiente dela tem uma revista que acontece. Muito Então, é massa uma isso. prova o quê? Que realmente não se joga fora. Perfeito. Não é? Exatamente. Nery, fala para mim quais são os seus produtos hoje. Hoje nós temos revista digital e impressa, Perfeito. precisando assim escalar ainda o digital da revista. Temos portal Acontece RN, que é o portal de notícia, que é aquela coisa, foi surgindo as demandas e a gente, para não perder negócio, colocou ali uma matéria rápida. Então, criamos o portal Acontece RN. Temos o projeto Ler Mais, Escrever Melhor. Tínhamos o Acontece Cast, depois a gente vai voltar, né, com o nosso Sim, podcast. Temos o Prêmio Acontece, perfeito. que a revista Acontece, ela decidiu não só contar a história, mas premiar as pessoas de Mossoró, trazendo aquela noite assim de muito glamour, porque eu É acho, muito top. Eu gostei de porque as verdade. pessoas elas merecem. Passa o ano todo trabalhando, então você se esforçou, você trabalhou sua marca, você trabalhou seu É, produto, seu cliente. Então é um momento de realmente de celebrar, né? Perfeito. De validar. Então a revista não só conta a história, como também premia as Premiações. pessoas, as empresas, os empresários, instituições. É um leque de produtos e serviços que a gente atinge. E temos também os lançamentos da revista e o Fórum Acontece de Negócios. Opa, esse é bom. Porque Mossoró precisa de ter uma empresa de comunicação que faça isso. Então, nós pensamos, então vamos criar o Fórum Acontece porque nós estamos aqui com pessoas que têm negócios, essas pessoas precisam se posicionar melhor. E eu acredito que um fórum de negócio, por exemplo, debate, o network, a conexão, né? Assim, e cada ano a gente vai Perfeito. melhorando e aprimorando de acordo com o que a gente vai sentindo das pessoas e do mercado. Paralelo a isso, eu gosto de a gente fez edições segmentadas, Sim, muito edição bem. mulher, edição municípios, edição petróleo, edição turismo, edição saúde, que a gente lançou o ano passado. bacana. E temos outros projetos de outros segmentos que eu sei que vai realmente agregar bastante. Foi o que eu fiz. Eu também criei umas inovações, né? Sim. Eu, Exato. assim, para eu chegar nesse público, eu tenho que criar algo focado para essa pessoa. Para esse público aqui, que eu vou atender eles melhor, né? Porque às vezes você quer, um empresário, ele quer estar num ambiente que o negócio, por exemplo, do petróleo, ela Aham. surgiu por isso, porque a pessoa que eu convidei para ser uma capa, ela disse que você não faz uma edição só do petróleo, né? Porque aí você traz um debate, você traz várias coisas. Mulher, então eu, por ser mulher, criei a edição mulher, já é a quinta edição mulher, com várias histórias de mulheres, Muito de bacana. empreendedoras. Aí a gente traz pautas sobre vários assuntos que seja relacionado à mulher, o empreendedorismo. Eu não falo. As pessoas gostam muito de usar empoderamento. Não, não gosto não. Do posicionamento da mulher, a mulher feminina, né? Que é essa mulher Isso, perfeito. que tá ali todos os dias trabalhando, cuidando da família. Então, assim,
essas histórias, elas conectam e inspiram outras pessoas. Ah, se fulano conseguiu, eu posso conseguir. E sabe o que é legal, Ney, me permita, é que você conseguiu inovar dentro do seu próprio negócio. Então, às vezes, a pessoa fica querendo achar fora da caixinha, mas dentro da caixinha tem muita oportunidade ainda. Porque Tem. você me falou agora, né? Você tem saúde, tem mulher, tem petróleo e ainda tem outros que você vai proporcionar ao mercado. E achou isso ontem? Onde? Dentro da caixinha. Ela não precisou criar outra revista. Você não precisou criar outro formato. Não, dentro do próprio negócio. Que é Que interessante, né? top, viu? Para cada empresa, ela procura uma inovação, não que ela tenha que desembolsar um grande investimento. Às vezes, um pequeno investimento que você faz, você tem esse retorno E é inovação. em inovação. Isso é Exatamente. em todos os segmentos, né? No sal, enfim. Sim, O negócio é você botar a cabeça para pensar. para Você pensar. falou no sal. Você compra 1 quilo de sal e sal não tem valor. Infelizmente, não tem valor o sal. O sal em si é pouco. Mas em compensação, o cara vai lá, coloca uns trocinhos dentro, com umas Aí pimentinhas, um criaram negócio o lá. sal gourmet. Aí, meu amigo, aí depois tem a flor de sal. Aquilo é muito top, né? Ou seja, inovação. Inovação. E você gera valor com isso. E inovação, às vezes o pessoal pensa, inovação é só tecnologia. Não é, pô. Não, Não não é é. só. Às vezes é um formato diferente, é uma ideia diferente com os recursos que você já tem, não necessariamente envolve a tecnologia, Na né? revista eu posso fazer vários aqui. Eu posso, tipo, na próxima edição, eu sempre gosto, viu? Cada edição, Marcelo até fala, não, você mexe muito nessa revista. Mas é porque eu fico pensando assim, o leitor da revista, ele não quer todo dia ler, todo mês ler a revista daquele formato. Então, eu tenho que trazer alguma coisa atrativo, uma matéria, né? Essa matéria aqui das mulheres do artesanato, que são pessoas que não têm voz e nem vez. Não é assim? Sim. Políticas públicas não existe. E assim, a gente trouxe aqui essas mulheres do artesanato aqui de Mossoró, as histórias delas. E como foi assim interessante fazer esse material, e escolhemos fazer essa matéria eu fiz para concorrer ao prêmio de jornalismo do Sebrae. Sim. Pronto, agora eu vou concorrer a vários prêmios, Perfeito. porque quem tem produto para Sim. produzir esse tipo de material acontece. Então, tem o Prêmio Fier, tem o Fé Comércio, tem esse do Sebrae, eu vou me inscrever em todos. E trazendo uma pauta de pessoas fazer como originais, de pessoas Isso. reais. E trazer essas histórias dessas mulheres, eu tenho certeza que trouxe umas conexões para elas. Escolhemos fazer essas fotos no Memorial da Resistência, porque entendemos a resistência delas. E se vocês pegarem essa edição aqui e ler as histórias, vocês vão se emocionar. Se emocionar, né? Mas se emocionar mesmo, porque são histórias tão sofridas, mas assim, É. que dão uma força, que a gente vê essa força dessas mulheres. Teve um aqui que foi quando nasceu o pai não quis. Que antigamente, se nascesse uma menina, o pai não queria, só queria que fosse um menino, né? Então ela foi enjeitada e tudo, o pai carregou essa ferida por muito Eu tempo. acredito. Entendeu? Então, assim, são esse tipo de história que tem Perfeito. aqui nesse da artesanato. Resistência. Quando eu começo a falar, essa aqui ficou bem parecida com Maria Bonita, vocês não acharam, não? Foi, eu vi. Eu achei. Quando eu começo a falar da revista, eu me empolgo bastante, viu, gente? Então, Mas vocês... é. E é bom que é um produto que nós vemos que de fato gera resultado. Tem uma pessoa que é dedicada em fazer o seu melhor e você fazer uma entrega muito, muito top. E lá atrás eu tenho certeza que teve gente que deve ter dito a você não vai dar certo, Vai arranjar um emprego? ninguém vai querer comprar isso e tal. E hoje torna-se mais fácil ver você aonde você chegou, uma profissional à altura, com um produto muito exigente, porque você é uma pessoa exigente, a gente vê pela qualidade, pela a primazia em fazer isso acontecer. E aí eu quero parabenizar você mais uma vez, porque você é uma mulher resistente. Você é uma mulher que faz acontecer. E a sua equipe está de parabéns. Seu esposo, a equipe os jornalistas que fazem realmente acontecer, os fotógrafos que se envolvem com você, porque afinal de contas não fazemos tudo sozinhos. Nós Exato. precisamos agora. Quem dá o tom é o líder. Quem dá o tom, como a gente estava conversando essa semana, quem dá o tom da banda é o bumbo. Se vai ser mais rápido, se vai ser mais lento. E você faz esse papel muito bem. Então, quero lhe parabenizar, porque de fato
você faz acontecer a nível estado do Rio Grande do Norte e quiçá amanhã, espero eu, você esteja aí alçando voos muito É. mais altos do que isso que você está. Porque, olha, o limite quem coloca nos nossos sonhos somos nós. Deus, ele já liberou as bênçãos para você, para nós e para vocês que estão assistindo o podcast. Cabe a cada um de nós entendermos o que foi liberado e que se você tem coragem de pegar e botar isso em prática. Se você não tiver coragem, o medo ele Lhe paralisar. vai paralisar. O medo vai tirar você de onde você está. Na verdade, não vai deixar você ir para o próximo passo, não vai conseguir chegar ao pico do Cabugi, você não vai conseguir correr 10 quilômetros, porque tudo começa no primeiro passo. E aí a gente sabe o quão é difícil ser empreendedor nesse país, ser empresário nesse país, mas é lindo ver você falar da história da sua revista com tanto amor e paixão. E não está nem perto De da chegar. metade do caminho, porque é muito longo isso aí e você está sempre inovando. Você falou até assim, como se fosse uma terapia. É, E, deve ser. gente, digo a vocês, viu, que me deparei com várias situações. E me deparo hoje, até hoje. Pessoas que não querem contar suas histórias. São crenças. Sim. Crenças limitantes, né? É. Por que que não quer sair numa revista e tudo? E tudo isso eu tive que entender. Dar o tempo daquela pessoa. Porque eu prefiro que uma pessoa ela venha contar sua história quando ela estiver pronta. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Porque se ela não estiver pronta, ela não vai aproveitar aquela história. Sim. Ela não vai ver o valor que ela mesma tem. Porque ela Perfeito. está cheia de crenças, então ela não consegue absorver bem o sucesso que é ela contar a sua própria história, entendeu? Ó, bem rapidinho aqui para vocês entenderem isso que ela falou e me trouxe à memória. Essa semana mesmo eu estive com um empresário que eu conheci quando eu cheguei em Mossoró há 33 anos atrás. E aí nós estávamos conversando, me apresentaram lá e tal, eram 4 pessoas que estavam, empresários. E aí a gente conversando, ele falou, cara, não tô lembrando de você, bicho. Agora eu não. Eu digo, olha, eu visitei o senhor pela primeira vez há 32 anos atrás. O senhor estava me dizendo agora que está com 82 ou 3, 80 e poucos anos. Eu já fiz uma conta rápida aqui. E foi exatamente quando eu cheguei em Mossoró, eu estava com 25 anos. 20 e poucos anos eu estava aqui. Cabeça bem. É. E aí a gente conversando, eu visitei o senhor algumas vezes. E o senhor nunca me comprou. Eu fui gerente comercial da Difusora há muito tempo. Eu trabalhei para o Grupo Cabugi. E montamos uma produtora na cidade de Mossoró. Nós vendemos o produto InterTV, na verdade, Cabugi à época para Mossoró e região. Que muito me orgulho, nós fomos um dos maiores vendedores naquela época da região em Mossoró. E o senhor nunca me comprou. Aí ele falou, mas eu não deixei ele visitar a época. Ele falou, pois é, eu tô lá na minha loja, tanto, tal, 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 tal. Eu nunca fiz propaganda na minha vida, porque eu acho o seguinte, que, ó, se é pra falar do meu produto, sei o quê, isso é bajulação. Eu vejo isso como bajulação. Aí quando ele terminou de falar, eu digo, pra trazer ânimo à conversa novamente, né? Mas quando ele fala que isso é bajulação, alguém falar da loja dele, ou ele anunciar, coisa parecida, isso é uma crença limitante. Exato. Ali eu vi na hora que era e tá tudo certo. E pra ir, pra animar todo mundo que estava lá, eu falei, ó, graças a Deus os empresários de Mossoró não são como o senhor. Porque senão eu não estaria aqui há 32 anos, já teria voltado para Natal. E eu sou cidadão moçoroense, porque já recebi o título de cidadão moçoroense. E muito me honra essa cidade, muito me honra o Rio Grande do Norte, muito me honra o Nordeste e muito me honra o meu país, Brasil. Também. Porque se você tá do outro lado aí achando que não tem jeito e tá chorando, nós temos 2 opções. Eu, você, o Neide e o Lucas, que estão aqui. Você que tá do outro lado. Nós temos 2 opções. Qual o time que você vai jogar? O que vai ficar chorando ou que vai vender lenço? Eu já tomei uma decisão. Eu quero vender A lenço. gente vai vender o lenço, né, O Lucas? Brasil é uma mata virgem, cara. É, É uma cara. mata virgem. Nós temos aí dimensões continentais. Um PIB de 2 trilhões, um pouco mais, né? 2 trilhões e meio. E quando a gente vai comparar, mesmo com outros países, cara, a gente tem o potencial. É uma coisa que eu tava até falando para um colega empresário que eu tava batendo papo uns 2, 3 semanas atrás. Isso aqui, ó, vão machucar o Brasil.
mas é um país que vai dar certo. É. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Estão machucando o Brasil. Estão Os machucando. caras Estão estão machucando. jogando contra, mas não tem Tamo problema. contra. Essa partida acaba logo, meu irmão. Essa Vai energia começar outra. de nós, empreendedores, Sim. empresários, É. de acreditar que vai dar certo, mesmo em dias muito difíceis, né? Embora tem muita gente que olhe para a gente e acha que é fácil, não é fácil nem para mim nem para você, mas basta você acreditar, continuar, seguir Sem firme dúvida. e pelo menos eu digo assim, Senhor, eu estou pronta, me manda as estratégias, porque eu estou pronta para fazer o meu trabalho. Que top. Exatamente. E aí, voltando aqui rapidamente, alguns passos atrás, você falou aí do empresário, né, que não gosta ali de, vamos botar assim, de propaganda, né? De se comunicar. Exatamente. O que a gente está falando agora? A gente está falando de distribuição, porque nós temos a mensagem, que é a história, nós temos o formato, que é a revista, mas se ela não for entregue, se ela não tiver a distribuição, Não as adianta pessoas nada. vão ter acesso a ela? Não tem. Então a gente entra na nossa última etapa, que é para realmente a mensagem ela chegar nas pessoas, que é a tal da distribuição. E tem a distribuição física, tem a distribuição digital, enfim. A gente fala sempre muito isso, pessoal, porque todo esse conjunto é o que faz você ter resultado, é o que faz a revista Acontece ter resultado. E você tem tudo isso, né, Neide? Conta um pouco da Exato. tua distribuição aí, rapidamente. Eu tive eu até falo que Deus ele me usou bastante porque ele me colocou na comunicação. Eu não estudei a comunicação, mas eu sempre fui criativa, eu sempre fui proativa, eu não tenho preguiça, eu não tenho medo. E se tenho medo, vou com medo mesmo. E ele me preparou, me colocando no veículo de comunicação, que foi o jornal, e eu trabalhava justamente no departamento de assinatura e expansão. Então, meu querido, quando eu fui fazer a revista, eu já sabia onde eram todos os buracos do estado do Rio Grande do Norte, onde chegar, como fazer, entendeu? Perfeito. Até porque eu fiz esse trabalho lá, fui eu que abri rotas, entendeu? Então, justamente por ter seriedade, por ter um posicionamento, que hoje se fala muito posicionamento, mas antigamente não, mas eu sempre tive Sim. o A meu, postura. postura, às vezes entendendo certos comportamentos, entende? E aí eu já sabia tudo. Então, quando eu não cheguei em Mossoró primeiro não, viu, gente? Eu comecei com a revista no estado, na cidade de Pau dos Ferros e tudo. Depois eu fui chegando para Mossoró. Tem um Então, ditado que diz que o santo de casa não obra um milagre, né? exatamente, porque na época Neide Carlos não era, não tinha nenhum padrinho político, até hoje também não tem, embora que pense que tem, mas não tem. Não tinha nenhum padrinho político, não era da família tradicional de Sim. Mossoró, sou tradicional lá de Almina Afonso, dos Carlos. Sim. E assim, não tinha tinha várias outras coisas, 4 jornais, né, em Mossoró, Sim. tinha outras revistas também circulando que Sim. à época era uma revista Conceito, né? conceituada em Mossoró, e eu vinha contando histórias, né? Ninguém queria contar histórias. Mas aí eu tive a minha expertise de lançar minha revista trabalhando também os gestores públicos. E eu já entendia, naquela época, eu fazia associação de que associava, né, que gestão pública era muito parecido com gestão privada. Embora que dizia assim, não, tem nada a ver, gestão pública. Mas se você analisar bem direitinho, tem tudo a ver. Então, eu lembro até o título da primeira edição e eu tive muita audácia, viu? A minha revista ela foi impressa em Fortaleza. A série gráfica, a gráfica que eu imprimi. E o título que eu coloquei é Gestão, Desafio da Gestão. Então, assim, eu andava muito nas cidades e eu via que tinha algumas cidades que se desenvolviam mais que as outras, porque tinha um gestor que ele era gestor. Perfeito. Ele tinha aquele perfil de administrativo. Sim. Então, eu quis trazer exatamente essa consciência para os demais prefeitos que era só canetada. Não, tá bom. E eu vi em outras cidades elas se desenvolvendo mais, por quê? Porque lá tinha
esse gestor com posicionamento de administrativo. Perfeito. Então, eu trouxe também essa oportunidade para os prefeitos, para eles se comunicarem com os gestores, com a administração, prestar conta dos serviços, do seu mandato, que é a obrigação, né, do gestor ele prestar Exatamente. conta. Então, a revista, eu me tornei uma empresa especializada em revista. Eu também faço revista só para prestação de conta de prefeituras. Sim, sim. Eu pego toda a gestão dela e faço um trabalho. Perfeito. Porque já tinha expertise de revista e tudo, então a gente já fez várias, Então, inclusive. quer dizer que isso aí já é mais um outro Outro, produto outro produto. que você tem dentro Interessante. do Que eu não do seu divulgo ecossistema. muito esse produto, porque Entendi. acaba no ano passado. Eu estava lançando as últimas edições do ano, novembro e dezembro. Ainda estava fazendo uma edição para a Prefeitura de Lucrécia, para a prestação de conta dela, que é uma responsabilidade Sim. grande você fazer uma revista dessa. E o prêmio acontece. Mas também, amigo, passei janeiro e fevereiro quieta. É nessa pegada. Certeza. Aí vamos lá. Quando que vai acontecer? Aqui, não sei se está dando para pegar aqui, não pega muito, mas é o próximo Fórum Acontece de Negócio, né? Conectando pessoas, transformando negócios. Vai ser no dia? Dia 10 de julho. Vocês já são meus convidados especiais. Muito e os obrigado. VIPs. Estaremos Muito lá. obrigado. Quero convidar vocês para participar, ver esse evento. Quem sabe Sim. no próximo estarmos juntos, Estaremos. realizando esse evento, porque é um evento que só cresce. É, Né? sim. Só cresce porque a gente está trazendo aqui oportunidade de negócio, de conexões, de conhecimento. Né? A revista Acontece lança suas edições lá nesse dia e também promove esse evento que muito bacana. No ano passado, as pessoas que estiveram lá, tiveram muito resultado, muita visibilidade. Perfeito. Né? Um evento desse que Mossoró precisa. Eu Sem te pergunto, dúvidas. as pessoas que quiserem ir, como faz para ter maiores informações, onde compra, como é que funciona? Nós temos lá o link da bio, que você pode, Isso no Instagram? no Instagram da Qual Acontece, arroba? @revista Acontece. Meu Deus, não sei direito. Ah, eu vou confirmar. Vamos Confirma aí, confirmar. meu brother. E Mas o fala. local do evento? O evento vai acontecer no Garbos Recepções. Excelente. Um ambiente maravilhoso para você estar lá fazendo conexões com pessoas que muitas vezes a gente tem essa correria, o dia a dia, a gente não tem tempo de ter acesso a essas pessoas. Exato. Às vezes você tem negócio e você quer fechar e você vai encontrar essas pessoas Vai lá. Sim, perfeito. Então nós já temos aqui uns apoiadores, uns patrocinadores, Café Santa Clara, Banco Nordeste, Sesc Senac, Socel Salineira, vai Sim. estar lá presente, vai ter estandes, né, Top. de vendas lá, vai ter coquetel, vai ter Janine Alencar cantando pra gente. bom. Então, assim, vai ser o evento. Estaremos lá. O arroba é Revista Acontece RN. Por isso. Revista Acontece RN, muito top o Instagram. Vai lá porque você vai na bio e você vai ter as informações com relação a esse evento. E quero te fazer um convite de realmente vá. Você que é empresário, você que ainda não é, mas você que está nesta bolha ou não e quer estar inserido entre essas pessoas que fazem de fato acontecer, este é um evento sensacional para Mossoró e toda a região. Então, estaremos lá com certeza. Sem dúvida. E aí, você estava me falando, Neide, que este evento, você tem duas formas de participar. Um é participar de fato assistindo as palestras, etc. Isso. Que já é maravilhoso. E tem uma outra área que será de conexões mais ativas, digamos assim. Fala um pouquinho disso pra gente. Nós temos o momento de palestras, Sim. e você, quando chegar lá, vai ter um cafezinho, um biscoitinho, aquela coisa toda. E pós as palestras, sim. o lançamento da revista, nós teremos o coquetel de network, Tá. né? Que é com música, com um bom vinho para a gente Sim. tomar. Enfim, o evento começa às 16 horas Tá. e a gente pretende ir até às 10 horas Perfeito. com o coquetel de network. Então, se você quiser o acesso só para a As palestra, palestras. você paga o valor X. Se você quiser os dois, você paga Perfeito. pelos dois. Então, assim, é uma coisa que a gente fez para incluir pessoas, porque tem muita gente que tem vontade de ir para os eventos Sim. principalmente sim. o evento de lançamento, de network. Então, a gente deixou esse espaço aberto para que você possa ter a oportunidade de estar ali
com a gente. Fora as pessoas que são os convidados da revista, que estão anunciando na revista, que vão estar lá presentes. Tem seus privilégios, né? De anunciar Tem, aqui. sim, Que bom. tem. Que bom. Que bom. Camarada. Amigo, que momento top e Só pedrada, hein? Botou o Cara, capacete? é isso aí, meu irmão. É isso aí. E que bom, mais uma vez trouxemos aqui uma pessoa que deixa nessa mesa aqui muita informação. Espero que você daí do outro lado tenha gostado muito, porque sempre a nossa intenção é trazer mais aprendizado. Eu aprendo a cada dia, não cheguei no meu limite ainda. Triste do homem que acredita que já chegou, Exato. porque vai ficar parado no tempo. E estamos juntos. Eu só tenho que agradecer, meu irmão. Rapaz, eu também, a Neide ter participado aqui conosco, foi muito bom, muito rico. A gente realmente, até então, nós temos mais 7 outros episódios, mas até então a gente nunca tinha abordado nada a respeito de contar história, De comunicação. de comunicação nesse sentido aqui, né? Até um termo que a gente coloca, né, que é o storytelling, né, que de Isso. fato é você contar a história de um jeito que cativa, que consegue transmitir de fato a mensagem. Inclusive, os outros episódios ficam super à vontade, é só você vasculhar nossa playlist. Nós já tivemos aqui Railson Carlos, nós já tivemos aqui o Érico da Terra Sal também, que fez parte do grupo que vai participar. Enfim, tem muito aprendizado lá. O próprio, até um abraço aí pro Cardan, Cardan Autopeças aí, Esse serviço. é o nosso amigo Artêmio. Artêmio, Artêmio. Teve com O a homem gente de lá. valor. Leônio. Aquele tem valor. É, O ali Artêmio e o Leone estiveram aqui com a gente, foi muito massa. Dá uma olhadinha lá. E se você gostou desse episódio, você já sabe o que é que você tem que fazer. Você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal, ativar o sininho caso você não tenha ativado ainda, né? Para receber todas as notificações. Muito em breve teremos mais novos episódios. E eu quero mensagem final agora, né, Neide? Essa Mensagem aí final. é top. A mensagem final é de gratidão a todas as pessoas, a vocês aqui que nos convidou, a quem está aí do outro lado assistindo esse podcast, trazendo um pouquinho para vocês da minha experiência, da minha vivência, de como a gente realmente construiu essa história. Quero dizer a você que não é fácil, o caminho ele é árduo, mas vale a pena quando você acredita no seu produto, quando você acredita principalmente em você e quando você valoriza a sua história. A partir do momento que você valorizar a sua história, as pessoas vão também lhe valorizar e vão lhe ver com outros olhos, com outro olhar, entende? E dizer a vocês, a cada um de vocês que estão aí ouvindo agora, dizer que valorize o Santo de Casa, porque Santo de Casa, Obra Milagre, nós temos pessoas qualificadas, com produtos excelentes, pessoas que realmente fazem acontecer na nossa cidade, pessoas que, com seus produtos, com suas ideias, merecem o nosso reconhecimento e que a gente compre o produto das nossas pessoas, da nossa cidade. Porque a economia ela tem que funcionar aqui, ó, com a gente. E é a gente mesmo acreditando em nós mesmos. Entende? Exatamente. Então eu falo muito sobre isso aí. Tem até a questão do Sebrae, né? Que tem aquele programa que você compra no seu bairro para fomentar a economia do seu bairro. Sim. Então vamos comprar as pessoas da nossa cidade e acreditar, porque a gente estuda, a gente tenta trazer para você o melhor, traz inovação para você. Então, assim, a mensagem final é essa. Se você tem um produto, se você tem uma empresa, seja lá o que for, você acredita em você e você vai atrás. E leva essa mensagem também para as demais pessoas, que ela acredite no santo de casa que faz milagre. É isso aí. Perfeito. É isso aí. @revista Acontece RN e Portal Acontece RN. Né? Portal Acontece RN, exatamente. E @Neide Carlos _, que esse é o perfil pessoal da nossa amiga Neide. Vamos é lá. isso, minha amiga. Show de bola, Obrigada, pessoal. viu, gente? @Wilson. @WilsonJR.f. @Lucas Mourão Pro e @Use Escala Digital. E para você que é empresário, para você que sente que está estagnado ali no seu crescimento, né? O faturamento não sai ali daquela linha lá que você gostaria. Você está buscando novos canais, novas fontes de aquisição. Faz o seguinte, vai lá no @Use Escala Digital, clica no link da nossa bio, fala com um dos nossos especialistas, entre em contato conosco, que nós queremos te proporcionar um diagnóstico
totalmente gratuito da tua operação de marketing, da tua operação de vendas. Nós vamos juntamente contigo traçar um plano de ação prático e previsível para que você consiga ter mais resultados em vendas. Nós atingimos, afinal de contas, alguns meses atrás, o resultado de 47 milhões em receita incremental para os nossos clientes. Não foi isso, Wilson? Isso. Ou seja, isso a gente quer implementar para você também. Não é artezinha bonitinha, que também precisa, mas é vendas, tá? Ou seja, fazer com que o seu negócio venda mais utilizando a internet de maneira inteligente. E com isso, eu me despeço aqui, meu brother, da Neide Carlos, mais uma vez, muito obrigado Obrigado por também. você que está nos assistindo e até o próximo Bora Escalar Podcast. Valeu! É isso aí, galera.